Olá, alunos do nono ano, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 6/5/2021, e hoje vamos dar continuidade sobre os textos argumentativos. Que tipo de textos são esses, né? Na produção dos textos argumentativos, há uma estrutura de construção básica formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos os tipos textuais que têm argumentação como recursos obedecem a essa estrutura. O texto dissertativo argumentativo é um texto mais comum nos concursos. Geralmente, essas provas apresentam o tema da redação, oferecem algumas informações e pedem que se desenvolva um texto. Esse texto obedece à regra estrutural formada por introdução, parte inicial do texto, aqui se coloca a ideia-chave, o assunto principal ou o problema de pesquisa. Desenvolvimento, como o nome já diz, o texto é desenvolvido nesse parágrafo. No desenvolvimento, são acrescentadas informações geralmente para justificar as ideias expostas no começo do texto. E a conclusão, também chamada de considerações finais, apresentam resultados que oferecem perspectivas e trazem novas reflexões acerca do tema. Crônica argumentativa. A argumentação é a principal característica da crônica argumentativa. Esse gênero textual é muito utilizado pelos meios de comunicação, principalmente os jornais, impressos e revistas. Elas podem ser críticas, humorísticas ou sarcásticas. Para construir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual como a guerra na Síria, o desemprego no Brasil, a inflação, etc. Faça sua pesquisa, leia sobre o tema, organize bem todas as informações e ideias, forme o seu ponto de vista e escolha os argumentos que sejam favoráveis a ele. A crônica argumentativa precisa estar bem embasada. Dessa forma, faz com que o leitor seja persuadido e reflita. Os editoriais. É um texto opinativo, crítico, geralmente expõe os argumentos que constroem o posicionamento do jornal ou da empresa jornalística. Em um texto editorial, o autor busca, através de argumentos, persuadir os leitores a concordar com o ponto de vista abordado no jornal. O artigo de opinião, também muito comum nos jornais impressos e revistas. Com a convergência digital, os artigos de opinião já estão disponíveis nos portais de notícias. Constituem-se de textos reflexivos, pois o objetivo é trazer informações a partir dos argumentos críticos por especialistas. Os elementos da argumentação. Um texto argumentativo precisa obedecer a alguns critérios. A maioria deles estão presentes em diversos tipos de textos, para reforçar esses aspectos aqui também. Então, vamos lá, organizar suas ideias. É muito difícil entender um texto com tópicos mal organizados. Se o leitor tem dificuldade de entender, como vai ser influenciado pela ideia? No momento da escrita, divide seu texto por parágrafos, obedeça a sequência de ideias, partindo para a introdução, passando pelo desenvolvimento e chegando até a conclusão. Revise seu texto, observe a pontuação e as regras gramaticais. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nessas regrinhas, organizando as ideias. A clareza textual, que depende da coesão e coerência. Tem que estar dentro do contexto que você vai trabalhar, o desenvolvimento e a conclusão. E a introdução, principalmente, que é quando você inicia, tem que ter coesão e coerência. Um texto que não segue uma unidade sequencial lógica fica confuso. As dicas para escrever um texto com clareza são: pesquise o tema e domine o conteúdo, escreva na ordem direta, dê preferência a frases curtas, não use palavras complicadas, conheça o seu público-alvo, mas tente escrever para que todos os públicos, no caso, você tem que escrever para todos os públicos, mas conhecendo o público-alvo. Coesão e coerência. A coesão textual e a coerência formam aquela dupla dinâmica que não se separa. Às vezes confundidas, as duas se responsabilizam por deixar o texto mais claro, bem organizado e compreensível. Vamos entender como trabalham. A coesão cuida da ligação entre os elementos do texto. A coerência promove a harmonia, ordem e lógica.
Então, os dois, né, tem que estar em dupla, formando, né, algo dinâmico que não se separa. Coesão, mais uma vez, cuida da ligação entre os elementos do texto e a coerência promove a harmonia, ordem e lógica. Uma boa argumentação você também precisa ter no seu texto argumentativo, que é utilizado para debater os problemas que atingem toda a sociedade, por isso não pode estar embaçada com experiências individuais. Procure por boas referências antes de construir seu texto ou ideia. Então, gente, essa boa argumentação também é uma dica que serve, né, para que vocês possam estar aí fazendo um bom texto argumentativo, tá? Então, bons estudos, né? Espero que vocês tenham entendido. Desejar a vocês um ótimo dia. Fiquem com Deus.